Olá a todos, meu nome é Emílio Garófalo Neto, pastor na Igreja Presbiteriana Semear, em Brasília, no Distrito Federal. E é um prazer estar servindo vocês aqui nessa conferência organizada pelo PNO e com a participação de muitos colegas. É uma honra servi-los com a palavra de Deus. Eu gostaria de convidá-los para, sem demora, abrir as Escrituras no livro de Eclesiastes, capítulo 3. Hoje nós vamos lidar com Eclesiastes 3, de 1 a 8. Um livro pouco conhecido, mas num livro pouco conhecido, esta aqui é uma das passagens mais conhecidas. Então eu peço a sua atenção para a leitura da palavra de Deus, Eclesiastes 3, de 1 a 8. Tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derribar, tempo de edificar, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear e tempo de saltar de alegria, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar, tempo de buscar, tempo de perder, tempo de guardar, tempo de deitar fora, tempo de rasgar e tempo de coser, tempo de estar calado e tempo de falar, tempo de amar e tempo de aborrecer, tempo de guerra e tempo de paz. Até aqui a palavra de Deus, vamos orar. Senhor, ao considerarmos esse texto tão belo, inspirado pelo Senhor da Tua palavra, pedimos que o Senhor nos abençoe, em nome de Jesus. Amém. O que você faria se você soubesse que você vai viver apenas mais 15 anos? Mais 10? Com certeza soubesse disso. Ou imagina que você, jovem, tivesse a certeza de que a sua vida não vai passar dos 25 anos, no máximo 30, que você vai ser limitado a isso e pronto. Quero te falar sobre um filme que é baseado num livro, Não Me Abandone Jamais. Veja, quando eu recomendo um livro ou um filme, eu não estou necessariamente dizendo que é para todo mundo correr e assistir, precisa ver se cabe ou não, mas é um livro muito bonito, uma história muito bonita, um filme muito bonito. Talvez você chore um pouquinho. A história original é do grande escritor japonês Kazuo Ishiguro, que mostra uma história ambientada num mundo alternativo ao nosso. Imagina se nos meados ali do século XX, a humanidade tivesse tido avanços na ciência da genética tais que a clonagem de seres humanos tivesse sido algo corriqueiro. Em tal mundo, as pessoas acharam que seria uma boa ideia fazerem clones de si mesmas, manter esses clones separados, para que quando os seus próprios órgãos começassem a falhar, você pudesse ir lá no clone e fazer uma colheita. Um fígado, um rim, um coração, alguma coisa assim. Nesse mundo onde se passa a história, as pessoas estão vivendo bem mais de 100 anos com essa fácil reposição de partes, a não ser os clones, é claro, os clones vivem 20, 25 anos. A história segue 3 jovens em um internato na Inglaterra. Vivem vidas aparentemente normais, mas algo parece um pouquinho fora de ordem. Chega um ponto em que um professor quebra as regras e diz para eles que eles nunca chegarão a idades avançadas. Em algum momento eles vão começar esse ciclo de doação dos órgãos e, usando o jargão da história, eles irão completar a sua vida, completar o seu objetivo, completar o seu propósito, que não é levar uma vida sua, mas entregar os seus órgãos a outro. No tal internato, o Hale Shawn, eles são bem alimentados, mantidos saudáveis, que nem animais de uma fazenda esperando o abate. O filme traz diversas discussões interessantes, recomendo, mas o elenco é muito bom. Grandes jovens atores como Keira Knightley, Carey Mulligan, Andrew Garfield. E a gente vai seguindo um trio, esse trio, Ruth, Katie e Tommy. Desde a infância deles, passando pela sua juventude, até experimentarem o que todos os seres humanos experimentam, como o amor, o medo, traição, jazz, mas tudo num ambiente controlado. E junto com eles, lentamente aprendemos a verdade sobre quem são e quão curta e banal a vida será. A história é comovente. Kathy ama Tommy, que também parece amá-la, mas Ruth está no caminho e tudo fica complicado. Há uma certa lenda ali pelo orfanato, pelo ambiente onde eles vivem, é uma lenda da comunidade clone, de que se você se apaixonar
e provar que você está realmente amando, você receberia alguns anos extras para desfrutar do amor. E o filme é cheio de discussões interessantes sobre genética, política e tantas outras coisas. E a questão é, o que nos faz humanos? Isso é algo que o filme tenta responder. O que nos faz humanos? É sermos geneticamente assim ou replicados? É viver uma vida longa? É sermos reconhecidos pela sociedade como seres humanos? Os clones lá, eles sofrem com a sua compreensão de que eles não são indivíduos em seu próprio direito, eles não vão passar pelas fases da vida e viver uma vida plena. Isso faz com que eles tenham uma aguda percepção de que a vida vai acabar. O tempo está curto, a época de amar está ficando para trás, os planos não fazem sentido, não há mais para onde ir. As inúmeras possibilidades que a vida parecia oferecer quando a gente tinha 15 ou 16 anos, desapareceram. Você não é um clone, mas eu acho que você vai chegar a conclusões similares. A vida é pequena, tempo é escasso, é precioso, não dá para comprar no mercado. O tempo parece com fumaça, você tenta agarrar ele e some. E hoje, nesse texto, Salomão vai nos falar sobre tempo. Algo assombroso e belo, que vai fazer a gente refletir sobre a nossa vida hoje, aqui nos tempos estranhos que a gente está vivendo aqui no Brasil e no mundo. Hoje o pregador Salomão vai considerar o tempo e nós pensaremos acerca de como o tempo nos permite experimentar as bênçãos da criação, a maldição da queda e algo da esperança da redenção. Esse é o resumo da nossa mensagem. O tempo nos permite sentir as bênçãos da criação, algo da maldição da queda, mas também a esperança da redenção. A gente vai ver essas três partes organizadas assim. Primeiro aspecto que eu quero que você considere comigo hoje é que no decorrer do tempo experimentamos as bênçãos da criação e do Criador. Salomão vem ao longo do livro tratando de como a vida é difícil, de como a vida debaixo do sol parece não fazer muito sentido, parece uma conta matemática que não fecha. Ele vem falando sobre a busca do conhecimento, sobre a busca dos prazeres, ele vem falando duramente sobre a morte. Então ele chega a profundas considerações sobre o tempo. Olha comigo de novo no verso 1. Tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do sol, debaixo do céu. A primeira coisa a entendermos é que Deus é soberano em nos dar esses tempos. Deus controla e planeja a vida de cada um de nós. Às vezes as pessoas leem isso aqui de uma forma errada, elas acham que Salomão está dizendo que a gente vai ter tempo para fazer tudo. Não é isso que ele está dizendo. Tempo para tudo debaixo do céu significa que a gente vai passar por fases pré-determinadas. A gente não vai ter tempo para tudo, infelizmente. Você não vai ler todos os livros que você anda separando para ler. Você não vai visitar todos os lugares que você sonha visitar e fica lá olhando no Instagram. Você não vai aprender todas as línguas que você planeja, você não vai dominar todas as habilidades que você deseja, não vai. Mas tudo tem seu tempo determinado debaixo do céu. Deus fez o mundo assim. Há épocas apropriadas, há estações preparadas por Deus para todo tipo de experiência que Ele quer que nós humanos passemos. A palavra tempo aqui talvez melhor fosse traduzida por época, estação. A estação ou a fase para tudo debaixo do sol. A ideia é que Deus preparou nossas vidas com esses tempos e facetas diversas. Assim como um ano passa por diversas estações, assim também nossas vidas passam. Os indivíduos passam, o mundo como um todo passa, há tempo determinado para todas as coisas. E Deus organizou assim a vida. Olha verso 2 em diante, eu não vou reler tudo, mas perceba como ele fala de verbos que cobrem meio que a experiência humana toda. Salomão trouxe aqui 14 pares. Lembra, na Bíblia 7 é o número da perfeição. Talvez ele esteja querendo apontar para algo da perfeição da vida, 2 vezes 7. E ele faz pares de coisas, buscando cobrir todo o espectro da experiência humana. Ele diz, há tempo de nascer e de morrer. Há tempo de plantar e de arrancar o que plantou. Há tempo de matar e há tempo de curar. E assim ele vai falando em todos esses versos. E perceba que ele coloca esses verbos como polos. Há tempo de nascer e há tempo de morrer. E entre essas duas coisas tem muito que acontece. Há tempo de plantar e há tempo de colher.
E entre o plantio e a colheita também tem várias fases que acontecem. Salomão está dando um belíssimo resumo do que está envolvido na vida humana. É estranho, às vezes crentes não gostam muito da ideia da soberania de Deus. Mas a soberania de Deus, queridos, é um maravilhoso lembrete de que tem alguém por detrás das coisas que estão acontecendo. Que nós não estamos navegando aí ao sabor dos ventos. Deus sabia muito bem que o nosso 2020 ia ser esquisitíssimo. Ele sabia muito bem que chegando agora no meio de 2020, seus planos do ano teriam ido por água abaixo. Muito do que você sonhou em fazer, cancelado. Suas aspirações todas trocadas. Deus planejou o tempo assim. E Deus planeja o mundo para nós vivermos em ritmos e momentos que nos levam a ser aquilo que Ele deseja que sejamos. E a gente precisa aprender a ver os tempos da criação como algo bom e propício para a gente. A natureza tem os seus ritmos. A época de plantio, a época de colheita, a primavera, a verão, a outono e a inverno. Eu lembro uma vez, morando nos Estados Unidos, um pastor, ali no final do inverno, na oração pastoral, ele disse assim: obrigado, Senhor, porque a terra teve o seu descanso e agora se prepara para o plantio. Tão bela essa ideia, né? De que a terra descansou segundo o plano de Deus e agora ela está pronta para ser plantada. No primeiro capítulo de Eclesiastes, Salomão falou bastante sobre as regularidades dos ciclos da natureza. O sol se levanta, o sol se põe. E se antes talvez parecesse algo um tanto enfadonho, é sempre esse negócio, né? O sol fica dando volta aí. Agora ele percebe como parte de um plano. Aqui na minha Brasília, onde moro, a gente está entrando na época da seca. Junho, julho é quando para de chover. E no plano perfeito de Deus, essa seca serve seus propósitos para a nossa cidade. A grama fica marrom, as árvores do cerrado aguentam bem, mas perdem alguma folhagem. E nessa época é que Deus faz aparecerem os ipês. Ipê roxo, ipê branco, ipê amarelo, tudo começa a aparecer. E o coraçãozinho humano mal aguenta de tanta beleza. Nós somos muito reclamões. Quando está na seca, a gente fica querendo chuva, aí chega a chuva e a gente reclama dela, e depois fica frio e queremos calor, e depois no calor dá saudade do friozinho. Para! Olha com atenção a estação da vida que Deus te colocou. Você está numa estação de estudar e se preparar para o mercado profissional? Desfrute. Você está numa estação da vida de já descanso, tendo cumprido uma longa carreira? Desfrute. Você está num estado casado com um filho pequeno e está aquela loucura, você mal dorme? Desfrute. Saiba que veio da mão dele. Você está solteiro e ansioso porque não aparece alguém para casar? Desfrute, biblicamente, claro, da sua solteirice, das muitas coisas que você pode fazer nessa fase. Deus organizou o mundo assim. É assim no mundo animal também. Vai ver, por exemplo, as cenas interessantes que a gente vê, se você gosta de assistir Discovery Channel e coisas assim. Você vai ver como os bichos passam por fases, por ciclos. Ciclos de ter filhotes, ciclos de hibernar, ciclos de caçada, ciclo disso, ciclo daquilo. A gente ouve histórias de tartarugas marinhas que vêm aí para a costa brasileira, Bahia, Espírito Santo, outros estados, Sergipe, colocam seus ovos e aí aqueles ovinhos eclodem e nascem tartaruguinhas e um tempão depois, guiadas por Deus, elas voltam para a mesma praia que nasceram. Um negócio impressionante. Eu vou à praia e eu esqueço onde deixei o chinelo. A tartaruga volta, décadas depois, para o mesmo lugar de onde nasceu. As aves nos seus movimentos migratórios, as baleias, as frutas têm sua época. Chega a época de caju, chega a época de morango, seja qual for a fruta que você gosta, e a gente fica tudo animado com o que Deus está dando. Deus criou o mundo com suas estações. Pensa no desenvolvimento normal da vida, um nenenzinho. O nenenzinho nasce e ele precisa passar por algumas coisas. Ele precisa sentir a necessidade de fome, de carinho, de limpeza. Ele precisa aprender a reconhecer o sorriso dos seus amados, o carinho do colo. Uma criança precisa passar pela experiência de aprender a andar, espalhar brinquedo, guardar brinquedo, a experiência de juntar peças de Lego.
Um adolescente precisa passar por tempos específicos, os adultos têm tempos específicos. Queridos, Deus planejou assim. Às vezes nós somos tolos e insistimos em não aprender as lições dos tempos em que somos colocados. A gente insiste em não aprender. Eu te pergunto, você está aprendendo lições nesse tempo de pandemia, de distanciamento, de planos frustrados, ou você só está vivendo irado contra a soberania de Deus? Faz isso não. Aprenda. Tem muito o que aprender nesse tempo que a gente está passando. Até mesmo a igreja passa por épocas determinadas por Deus. O povo do Senhor vem ao longo da história, em alguns momentos o povo de Deus cresce, se espalha com facilidade por toda uma região, depois vem um tempo de perseguição, vem tempos de a coisa não andar tão bem e Deus traz um tempo de reforma e reavivamento. O Senhor está fazendo essas coisas. O cuidado de Deus passa por isso. Deus soberanamente organizou os tempos da vida, de nascer a morrer, de plantar e colher. Tudo que tem aqui é parte do plano dele, não se esqueça disso. Não deixe que as frustrações que vêm com a vida te atrapalhem de desfrutar esse mundo que Deus criou nos tempos que ele fez pra gente. Essa era a primeira verdade que a gente precisava ver. A segunda, agora a gente vai pensar acerca da queda. E como o tempo, ou as estações da vida, fazem com que a gente experimente a queda de um jeito mais forte. Vamos lá? Todos temos de lidar com a escassez e a finitude do nosso tempo. Se você tem, como eu, aí os 40, 40 e poucos, você está passando numa fase um tanto estranha. A juventude já ficou para trás. Você sabe que, teoricamente, você ainda tem muitas décadas de vida, mas aquela juventude, aquele vigor dos 20 anos, aquilo ficou. Se você está na mesma idade que eu, você olha com estranheza o fato de que você está tão perto de 60 quanto de 20. E 20 parece que foi ontem, e 60 na sua cabeça é um negócio tão distante. Tempo é escasso, queridos. Esses 40 minutos que você vai passar ouvindo esse sermão aqui se foram. Você não vai recuperar. Talvez você esteja já olhando para a sua vida e pensando, puxa vida, tantos projetos ficaram, tantas coisas que eu sonhava fazer, não vou fazer. Eu mesmo não tenho mais como virar futebolista profissional. Já era. Astronauta, vi aí esses dias o lançamento do novo foguete da SpaceX, da NASA, e fiquei assim, será que tá tarde para virar astronauta? Tá. A vida vai passando mesmo. E Salomão vem considerando no livro essas coisas, ele passou por diversas dessas estações, ele vem nos falando, nas entrelinhas fica claro que ele também passou por tempo de amar e tempo de se aborrecer, tempo de plantar e tempo de colher, tempo de rir e tempo de chorar, tempo de matar e tempo de curar, tempo de prantear e tempo de saltar de alegria. Se você ler o livro de Eclesiastes com calma, você vai ver que ele fala sobre todas essas experiências. E ele nos ensina que se a gente apenas olhar o tempo, nossos corações vão apertar de um jeito muito doloroso, muito sofrido. Salmo 90 é um salmo que considera essas coisas também. Queria te pedir para abrir lá comigo. Salmo 90, Moisés, um outro homem sábio, diz assim: Senhor, Tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração. Antes que os montes nascessem e se formasse a terra e o mundo, de eternidade a eternidade Tu és Deus. Tu reduz o homem ao pó e dizes, tornai filhos dos homens. Pois 1000 anos aos Teus olhos são como o dia de ontem que se foi, como a vigília da noite. Tu os arrastas na torrente, são como um sonho, um sono, como a relva que floresce de madrugada, e de madrugada viceja e floresce, à tarde murcha, seca. Lá no verso 9, todos os nossos dias se passam na Tua ira, acabam-se os nossos anos como um breve pensamento. Os dias da nossa vida sobem a 70 anos, havendo vigor 80. Neste caso, o melhor deles é canseira, enfado. Tudo passa rapidamente, nós voamos. Percebe Salomão? Percebe Moisés no Salmo 90? Eles sabem muito bem que a vida vai voar. Do ponto de vista de Deus, 1000 anos são que nem um dia.
Nós somos que nem uma graminha que nasce hoje, olha que bonitinha. Amanhã a seca de Brasília já secou. Há um relógio em contagem regressiva. Para mim. Para você. Você tem ideia de quanto falta nele? Não é muito. Mesmo que você viva muito humanamente falando, não serão mais 100 anos. Não serão. Algumas dessas coisas que Salomão traz aqui são parte da vida apenas por causa da queda. A morte, por exemplo. Há tempo de nascer e há tempo de morrer. Um autor, Philip Ryken, diz que esses são os dois compromissos que todo mundo acaba cumprindo, nascer e morrer. A vida mudou por causa da queda, da rebelião de Adão e Eva, nossos primeiros pais. Ela fez com que experimentássemos coisas que não experimentaríamos se não fosse pelo pecado entrando no mundo e, junto com o pecado, a morte. É interessante que várias das nossas músicas, não somente das músicas cristãs, mas das músicas feitas por descrentes, assim como esse filme que eu falei no começo, feito por descrentes, eles trazem consigo esse senso de que algo se perdeu, de que o mundo está esquisito, de que o mundo está quebrado, esse senso dolorido de que as estações da vida vão passando e a gente não tem mais algo ficou pelo caminho. Aliás, se a gente estiver atento e aprender a ouvir o que o mundo, as pessoas do mundo na sua arte falam sobre essas coisas, ao invés de zombarmos dos descrentes nas suas dores, a gente vai estar atento a qual remédio escriturístico, qual remédio da Bíblia a gente tem para oferecer. Deixa eu dar um exemplo para você. Aquela banda de rock brasileiro, Legião Urbana, muito famosa nos anos 80, muitos de vocês que estão ouvindo devem conhecer algumas das canções, e tem uma música deles que se chama Há Tempos. É uma música muito dolorida, que fala sobre isso, sobre essa tristeza que toma conta, esse senso de que as coisas se foram. Vou ler alguns trechinhos para você, presta atenção. O autor, Renato Russo, diz assim: muitos temores nascem do cansaço e da solidão. Descompasso, desperdício são herdeiros da virtude que perdemos. Há tempos eu tive um sonho, não me lembro. Tua tristeza é tão exata e hoje o dia está tão bonito. Já estamos acostumados a não termos mais nem isso. Sonhos vêm, sonhos vão e o resto é imperfeito. Disseste que se tua voz tivesse força igual à imensa dor que sentes, o teu grito acordaria não só a tua casa, mas a vizinhança inteira. E há tempos nem os santos têm ao certo a medida da maldade. Há tempos são jovens que adoecem. E há tempos o encanto está ausente e a ferrugem nos sorrisos. Só o acaso estende os braços a quem procura abrigo e proteção. Doído, né? Alguém que sabe que algo se perdeu, o encanto está ausente. Há tempos a gente sonhava e a gente imaginava coisas, mas tudo se foi e parece que hoje em dia só o acaso vai nos abrigar. A gente tem uma resposta para essa dor, não tem? A gente tem a explicação de por que o tempo dói tanto, de que por que as coisas que parecem que iam durar não duram. A gente tem explicação para isso. Esse mundo pode tirar grande benefício do que a gente tem a dizer, não pode? O tempo nos permite, queridos, experimentar a maldição da queda. E isso nos traz ansiedade, isso nos traz descompasso, e nem os santos entendem direito a medida da maldade do mundo maldito. Muitos têm enorme dificuldade de lidar com isso, de que teremos diversos tempos no mundo. A gente quer segurar o tempo com a mão, né? Tempo para brincar, por exemplo. Muitos e muitos andam num ritmo de vida que é uma grande brincadeira. Muitos adultos são grandemente inúteis na sociedade, na igreja e na família, porque querem viver brincando. Há tempo para brincar. Mas homens e mulheres que não querem crescer, que não querem entender que é tempo para trabalhar, muitas vezes começa lá atrás com a educação que os pais deram. Aliás, o problema oposto acontece também. Tem gente que só quer tempo para trabalhar.
gente que não consegue parar e desfrutar de uma boa refeição, de um bom passeio de tarde, de um bom dia na praia, de um bom jogo com os amigos. A gente tem dificuldade de equalizar essas coisas, tempo para si mesmo e tempo para os outros. Muitas vezes casais entram em conflito justamente quando surge um neném na história, porque aquele serzinho fofo é um tremendo ladrão de tempo e de energia. E aquela atenção que era só do casal some. Tempo de rasgar e tempo de coser, né, de costurar. Está muito ligado à ideia judaica do luto como algo que você rasga as vestes e depois precisa costurar vestes, né? Há momentos na vida que são sofridos. E eu não estou falando aqui de curtir o sofrimento, de um masoquismo, não é isso. Mas não se espante que você vai ter tempos de luto e tristeza na sua vida. Entenda, eles são parte do plano de Deus para você. E aprenda durante esses tempos o que Deus tem a te ensinar. Tempos de luto nos ajudam a sentir a fragilidade da vida humana. Há tempo de envelhecer também. E a gente tem que aprender a envelhecer, gente. Por favor, eu não estou aqui falando, proibindo que a Bíblia diz que você não pode usar um creme anti-rugas ou fazer certos procedimentos. Não estou trazendo isso, estou dizendo que vale a pena examinar o seu coração. Os seus tratamentos, seu plano para combater a calvície, essas coisas são o que no final das contas? São uma tentativa de fazer o impossível, que é parar o envelhecimento? Veja seu coração. Tem um amigo meu que costuma dizer assim, eu não vejo a hora de ser velho. Eu gosto disso, vai contra a nossa cultura, onde ser jovem é ser tudo. Nada contra ser jovem, tá? Mas cada época tem seus deveres, seus privilégios, suas benesses, seus malefícios. Se você acha que vai conseguir impedir o tempo de avançar, hoje Salomão te diz com todas as letras, não vai não. Você está correndo atrás do vento. Essa era a segunda verdade que a gente precisava ver hoje. A terceira é que mesmo nesse tempo quebrado e caído que a gente vive, nós temos a possibilidade de farejar a vida futura. No tempo experimentamos algo da esperança da redenção. Somos chamados, queridos, a ver as épocas da vida não somente como coisas que Deus planejou e que se passam, mas coisas que Deus planejou e que se passam para o seu grande objetivo de chamar um povo para si por meio de Jesus Cristo. Esse é o grande plano da história do mundo. Nele convergem todas as coisas. Você tem que entender que as estações da vida que Deus planejou para você, no final das contas, crentes, estão ligadas ao fato de que Ele está te moldando a Jesus Cristo, a imagem dele. E que esse mundo está sendo guiado em suas eras e seus tempos nessa mesma direção. Esses verbos diversos que Salomão traz para a gente aqui, essas estações da vida dizem respeito ao que Deus faz, não somente em nós, mas Ele planta e Ele colhe, Ele semeia. Ele se alegra e Ele se enfurece. Ele faz nascer e Ele faz morrer. E em Cristo Ele nasceu e Ele morreu. Jesus teve uma época planejada para nascer, não teve? Aquilo que as Escrituras chamam de a plenitude dos tempos. Jesus teve uma hora planejada também para morrer. Talvez você se lembre, em certos momentos no Evangelho, ele saía de fininho, ou ele não queria que as pessoas falavam do que ele estava fazendo, porque não era ainda chegada a hora. Ele tinha seus planos. E no seu plano perfeito, ele furou o bloqueio da morte e voltou ao terceiro dia, porque era tempo de não mais morrer. Jesus, melhor do que ninguém, sabia a hora de falar e a hora de calar, não sabia? Ele sabia a hora de chorar com os seus amigos, como quando morre seu querido Lázaro e lágrimas de Deus fazem lama na poeira da terra prometida. Mas ele também sabia se alegrar e transformar a água em vinho. Eu não sei como que os enólogos descreveriam o vinho que ele fez naquele casamento. Eu não sei se amadeirado, eu não sei. Mas certamente era um vinho estupendo de alegrar o coração e permitir que aquela festa de casamento continuasse. Havia hora de não esmagar cana quebrada e de acolher pessoas que chegavam a ele em cacos e
decolar aquilo, fazendo algo novo. E havia hora de se enfurecer contra os vendilhões de templo, com fúria santa, divina. Ele tinha o seu senso de missão, de meta, de um grande plano por detrás de tudo, que fez com que o nosso Senhor passasse pelos diversos tempos da sua vida, seus 30 e poucos anos aqui na terra, servindo ao Pai, em obediência ao Pai e pleno sentimento de que ele fazia o que tinha que fazer. Fossem 30 anos quase em silêncio, fossem 40 dias no deserto, fossem momentos de descanso no barco, fossem noites orando, fossem as pregações, fossem os milagres, fossem as refeições. Houve tempo para tudo debaixo do céu, na vida do nosso Senhor. E ele soube fazer em cada momento aquilo que o Pai havia colocado em suas mãos para fazer. O Salmo 90 fala para a gente contar o nosso tempo. O Salmo 90, Eclesiastes, são livros que nos falam sobre a gente usar bem o tempo e alcançar coração sábio. Ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos coração sábio. Queridos, coração sábio começa com o temor do Senhor, com a compreensão de que você é parte de um plano, onde todas as coisas cooperam para o teu bem. Bem, é claro, definido biblicamente como sendo um plano de Deus para a glória dele, para te fazer ficar parecido com Jesus. Nós não somos Jesus. Nós não sabemos como serão os tempos, como cada estação passará. Eu não sei se você que está ouvindo vai, como Jesus, viver apenas 30 e poucos anos antes de se deparar com a morte. Talvez você morra ainda criança. Talvez você morra farto de dias. Eu não sei, Deus o sabe. Mas eu sei que, independente disso, estamos nas mãos desse Deus, que planejou cada tempo para a gente. Crianças não sabem o caminho, mas descansam no fato de que papai sabe. E nós podemos ser assim também. Um dia nós entenderemos melhor cada estação da nossa vida. Não sei se cada detalhe, Deus não prometeu isso, que cada coisinha que aconteceu você vai saber por que aconteceu. Não. Mas um dia você vai entender melhor como cada estação da vida se encaixa na grande obra de Deus. O problema é que nós olhamos o plano de dentro. Mas nós temos a tranquilidade de saber que ao Senhor pertence o tempo. E Ele está fazendo um belo quadro com a sua vida. E sim, na sua vida tem dias escuros e noites tenebrosas. Por quê? Por que que Deus me faz passar por esses dias? Olha, eu não sei todas as razões de Deus, mas eu sei que eles fazem o contraste com os dias bons ficar ainda mais belo. E você entende melhor quem Ele é. Por que que há dias de pandemia, essa pandemia não podia ter acontecido antes de eu nascer ou depois que eu morresse? Ele quis que fosse no seu tempo. Ele quis que você passasse por isso. Há dias de tristeza, sim, e melancolia, para que você entenda melhor a alegria e a valorize melhor e saiba de quem ela veio. Há dias de perda e de sofrimento e eles realçam o entendimento do que a vida é e como ela é frágil debaixo do sol. Há dia de alegrar-se com vinho, com dança, com a amada, com comida, com prazer. E tem dias em que nada disso vai alegrar. Há dias em que sentimos o prazer e a vocação do trabalho e é cheio de significado. E há dias em que o trabalho é só canseiro e enfado. E Deus, nisso tudo, está compondo essa bela peça, que no final vai ficar mais clara. Há um relógio, queridos, um relógio em contagem regressiva. Eu não tenho a menor ideia de quanto tempo há nele. Mas eu não preciso ter. Eu preciso só descansar no fato de que Deus, que tem o grande plano de me salvar para estar com Cristo na eternidade. E parte disso é, enquanto eu não morrer, Ele vai trabalhar na minha vida usando essas estações todas para me moldar a Ele. E Ele vai me usar para servi-lo e abençoar outros da forma que Ele quiser. Eu não sei se eu tenho mais um ano. Eu não sei se eu tenho mais um dia. Eu não sei se saindo daqui o ônibus vai me pegar ali. Eu não sei. Mas eu não preciso saber. Porque eu preciso só confiar que quem me ama e me criou e me cuida sabe o que está fazendo.
Você que está ouvindo isso e você não é cristão, você não é um discípulo de Cristo, você vem sentindo isso, não vem? Essa tragédia que é viver nesse mundo tão incerto, onde parece que o ano vai de um jeito e o ano vira completamente, onde dezenas, centenas de milhares de pessoas morrem de algo que ano passado a gente não tinha nem ouvido falar, onde negócios são destruídos, economias arrasadas, famílias enlutadas. E você vê, tem sentido nisso? Eu quero te chamar hoje a considerar Jesus Cristo e o que a Bíblia diz sobre ele. Sobre o fato de que a Bíblia nos ensina de que no tempo pré-determinado ele veio ao mundo, cumpriu uma vida de perfeita obediência. E ele, o Deus eterno, morreu no tempo e no espaço, numa cruz tenebrosa, para que todo mundo que acreditar nele viva. Voltando ao filme que falei no começo. Aqueles jovens clones viviam com a sombra sobre a sua cabeça de que em pouquíssimo tempo a morte chegaria para servirem de fonte de órgãos e assim concluiriam sua vida e sua missão. Em certo momento, Katy, a personagem principal, vai a um lugar bonito lá no interior da Inglaterra, aqueles gravados maravilhosos e tudo, um daqueles campos, e faz uma bela reflexão sobre a vida e a morte. Ela diz algumas coisas pensando na fugacidade da vida, pensando na vaidade, pensando no seu amor, o Tommy, que se perdeu para o tempo. Ela diz assim: eu venho aqui e imagino que este é o lugar onde tudo que eu perdi desde a minha infância vem parar. Eu digo a mim mesmo, se isso fosse verdade e eu esperasse o tempo suficiente, em seguida uma pequena figura apareceria no horizonte, através do campo e gradualmente se tornaria maior. Até eu ver que era ele, o Tommy. Ele acenaria e talvez me chamaria. Mas eu não deixo a minha fantasia ir além disso. Eu me lembro que eu tive a sorte de ter tido algum tempo com ele no final das contas. O que eu não tenho certeza é se nossas vidas foram tão diferentes das vidas das pessoas que salvamos. Todos nós completamos. Talvez nenhum de nós realmente entenda o que viveu, ou sinta que teve tempo suficiente. É verdade, né? Te faz lembrar Eclesiastes, Salomão, Moisés. Toda a experiência humana, diz a Escritura, é como um vapor. Katy chega à conclusão que ela, os clones ou os originais, buscam o sentido da vida, elas vivem apenas 20% do tempo dos homens normais, mas nesses 20% eles sofrem as mesmas coisas. Eles são confusos, eles não entendem, eles amam, eles têm o coração partido, eles gostariam de ter mais tempo. E eles morrem. E é assim contigo também. Todos nós passamos por esse mundo confuso, temos lampejos de alegria que nos lembram de como é bom estar debaixo do sol. Nenhum de nós tem tanto tempo quanto queria. Todos amamos, todos temos o coração partido, todos somos abençoados e todos sofremos as tristezas da queda. Somos, entretanto, se estamos em Cristo, abençoados com o fato de que temos mais do que esta vida para viver. Essa vida é vivida diante de Deus e ela é apenas uma prévia. E lembrando disso, dá para viver diferente, não dá? Lembrando que uma outra vida nos aguarda, as nossas frustrações, nossas confusões, nossos vislumbres de alegria e nossos corações partidos podem encontrar significado em seu glorioso projeto de recriar a humanidade à semelhança de Jesus. No filme, eles lutam para descobrir se eles são importantes, apesar de serem a imagem de outra pessoa. E, curiosamente, nas Escrituras, nós aprendemos que somos importantes precisamente porque somos a imagem de alguém. Alguém superior e amoroso, que nos criou e está nos recriando. O Senhor do tempo se fez carne e habitou entre nós. No seu nascimento, nós vimos o inesperado acontecendo. No seu choro, nós vemos Deus chorando por um mundo caído. No seu riso, nós vemos Deus nos mostrando que Ele está agindo. Na sua morte,
nós vemos Deus sofrendo as nossas dores e a culpa do nosso pecado. Nós somos a sua missão. E no tempo vivemos e entendemos um pouco disso. Teremos mais tempo para entender. Num novo mundo. Um mundo não mais sujeito à vaidade. Um mundo muito mais sólido. Quanto tempo tenho? Eu tenho precisamente tempo para tudo o que Ele deseja fazer em mim e através de mim, para que o quadro que Ele está pintando da minha vida seja perfeito segundo o seu plano e aponte para o nosso Rei. O tempo de paz está chegando. Às vezes isso é tudo que a gente tem. Saber que Ele está agindo. Mas olha, isso nos basta. Senhor, nós te louvamos porque no teu plano perfeito, o Senhor está refazendo esse mundo quebrado. Somos gratos porque na tua misericórdia a gente passa por tempos diversos na vida e nós pedimos que nos ajude a desfrutarmos de cada um deles adequadamente, segundo o teu propósito. Em nome de Jesus.